Salve, salve galera, boa tarde. Tô vindo aqui hoje nesse primeiro vídeo de 2025, infelizmente para falar sobre um assunto que não era bem o que eu gostaria de estar trazendo, né? Podemos dizer, querendo ou não, que vai acabar sendo um papo reto, sincero, bem honesto e ao mesmo tempo direto. Esses dias eu vi na rede social uma notícia que não me agradou nem um pouco. Não me agradou nem um pouco, não só como viajante, mas também não me agradou nem um pouco como um ser humano, um cidadão que também paga seus impostos e que também deveria ter os seus direitos preservados, né? Eu vi esses dias numa página de motorhome compartilhando uma mensagem vinda da Guarda Municipal de Florianópolis, Santa Catarina, dizendo que Floripa é mais um município a proibir os motorhomes, a proibir o estacionamento de motorhomes em vias públicas, né? A mensagem dizia que na verdade o município a partir de agora está proibindo o estacionamento de ônibus de excursão e motorhomes em vias públicas. Pelo menos é isso, essa informação que está nessa mensagem que foi compartilhada. Porém, não é o primeiro município a fazer isso, né? Até essa questão de proibir o estacionamento, eu acho que abre um leque e várias possibilidades e várias dúvidas a respeito disso. Na minha opinião, eu acho que existem alguns interesses por trás disso, né? Por trás dessas proibições. Floripa não é a primeira cidade, não é o primeiro município a proibir que motorhomes parem, né, nas suas ruas, na sua cidade. E eu fico me perguntando quais os reais motivos que estão por trás dessa proibição. Quais são as reais pessoas, os reais responsáveis por trás dessa proibição, né? No texto dizia que os motorhomes ficam dormindo com geradores ligados e fazendo um barulho, por exemplo, que incomoda a população, que usa o descarte, né, de banheiro de forma irregular. Só que, para ser bem sincero, eu acho que vai muito além disso, né? Eu acho que tem sim algumas coisas que acabam, sei lá, fazendo os moradores, as pessoas locais se incomodarem, né? E eu acho que a gente que viaja de motorhome, muita gente que até vive, né, em motorhomes, a gente deveria sim se preocupar mais, sabe? Ter um pouco mais de tato e um pouco mais de bom senso em relação a determinadas coisas. Por exemplo, cara, realmente não é muito agradável, né, os moradores saírem de suas casas ou simplesmente, sei lá, se depararem com um monte de motorhome parado, com varal estendido, cueca, calcinha, seja lá o que for, né? Ou se deparar com lixo na frente das suas residências, ou simplesmente ver um motorhome com uma varanda estendida na calçada, impedindo o trânsito de pessoas. Beleza, concordo com algumas questões, né? Mas a gente vê que a grande maioria não faz isso. Na verdade é o contrário, assim. O que eu penso? Por que ao invés de proibir, não criam-se leis, né, que proíbam determinado tipo de coisa? Não simplesmente proibir motorhome. Cara, proíba,
por exemplo, estender varal, né? Proíba coisas específicas, proíba um gerador ligado a partir de tal hora, né? Respeitando o horário de silêncio, por exemplo. Ou em vez de mobilizar uma guarda municipal, prefeituras, né, para poder fiscalizar o estacionamento de vans, motorhomes e ônibus na sua cidade, por que não mobilizar as guardas municipais, os órgãos públicos, para poder atuar e multar as pessoas que, por exemplo, estão jogando lixo nas ruas? O que eu vejo muitas vezes, assim como eu, quando eu estava viajando de motorhome, quem acompanha o canal sabe que já tem um tempo já que eu tô fora da estrada, né? A gente tá aqui no nosso ninho Mantiqueira, a gente conseguiu a nossa casinha na roça. Depois que a nossa filha nasceu, a gente deu uma parada, a gente deu um tempo de estrada, pelo menos estamos afastados um tempo de viver, né, de forma mais constante na estrada. Isso não significa que a gente não vá viajar, que a gente não queira viajar, muito pelo contrário. Inclusive era um grande sonho nosso, um grande desejo nosso, voltar para Floripa, viver mais em Floripa, nesse estilo de vida minimalista, né, um pouco mais sustentável, um pouco mais simples com a nossa filha, já que foi exatamente em Floripa que a Camila e eu nos reencontramos e nos apaixonamos e iniciamos a nossa história de amor, de parceria, de cumplicidade. Então não é um desejo nosso, sim, voltar para Floripa e poder viver mais disso que a gente viveu lá, né? Eu fiquei 4 meses mais ou menos no sul do Brasil. A maior parte desse tempo que eu fiquei quando eu estava viajando de motorhome para o sul do Brasil foi em Floripa. Eu estacionei e pernotei em vários locais diferentes, e em todos os lugares que eu estacionei, que eu pernoitei, eu respeitei, né? Eu não deixei um lixo sequer em nenhum lugar que eu passei, a não ser em lixeiras, a não ser em lugares apropriados, né? Eu em nenhum momento liguei som alto, fiz baderna, fiz fogueira em local público e deixei lixo no local. Enfim, eu tenho certeza que eu respeitei o máximo, assim como eu gostaria de ser respeitado, né? E eu acho que ao invés de realmente proibir as pessoas a entrarem e ficarem de motorhome nesses lugares, eu acho que deveria sim olhar para outras coisas que, na minha opinião, são muito mais graves, são muito mais importantes de serem avaliadas e de serem regulamentadas e reguladas, né? Como, por exemplo, por que não proibir o uso de caixas de som nas praias? A gente vê cada vez mais as pessoas chegando em praias e cachoeiras com caixas de sons tão grandes que às vezes parecem mala, de tão grandes que são, sabe? E muitas praias e muitas cachoeiras, muitos locais públicos, as pessoas parecem competição para ver qual tipo de som que é mais alto. Não só caixas de som, mas veículos automotivos. Por que não proibir? Por que não tem uma prefeitura, por que não tem uma guarda municipal proibindo esse tipo de veículo com sons cada vez mais altos, incomodando sim as pessoas, não só os moradores, mas lojistas, empresários, trabalhadores, estudantes, né? Igrejas e tantas outras instituições. Cara, eu não sou obrigado a ouvir o som que você escuta. Você não é obrigado a ouvir o som que eu escuto. Então, mas a gente vê cada vez mais isso acontecendo. Cada vez mais a gente vê também, inclusive em Florianópolis, eu vi pessoas compartilhando como ficaram as praias nas vésperas, por exemplo, de final de ano, Natal, Ano Novo, né, nas férias. Por que não ter guarda municipal, ter mais guardas municipais e mais responsáveis por estar averiguando esses locais públicos e autuando e multando essas pessoas que estão jogando lixo nas praias, jogando lixo nas praças, em locais públicos, né? Por que não? Deveria sim ter uma lei que, na verdade,
deve ter, não é possível, né? Mas deveria sim ter uma fiscalização ultra rigorosa para poder estar multando essas pessoas que estão passando na rua, os empresários, médicos, engenheiros, enfim, publicitários, artesãos também, e sei lá, seja quais forem os profissionais ou as pessoas, os próprios moradores locais, que estão saindo das suas casas, das escolas, dos trabalhos, e sei lá, joga simplesmente um cigarro no chão, um papel de bala, um papel de chiclete, faz o seu lanche, amassa e joga na rua. Ou quantas vezes eu, viajando de carro, eu vi pessoas jogando latinha de refrigerante, garrafa d'água pelo próprio vidro do carro. Então eu acho que deveria sim ter mais órgãos públicos, mais guardas municipais, fiscalizando isso, né? Fiscalizando essas pessoas que estão sujando os locais, fiscalizando essas pessoas que estão desrespeitando realmente outros cidadãos, não necessariamente somente moradores, né? Eu fico pensando, sinceramente, em relação a essas questões como Florianópolis. E como eu já falei, Florianópolis não é o único município que eu vejo em relação a isso, mas recentemente eu vi que São Tomé das Letras também proibiu a entrada de motorhomes, Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, também proibiu a entrada de motorhomes, e veja bem, muitas dessas cidades às vezes proíbem não só o estacionamento, mas proíbem também a entrada desses veículos. Eu, por exemplo, recentemente a gente adquiriu um Fusca, mas até então a Kombi era o meu único veículo. E agora, por exemplo, a gente está com um problema no Fusca, é bem possível que a gente venda o Fusca e continue só com a Kombi, então a Kombi vai se tornar o nosso único veículo. Beleza, minha Kombi é um veículo motorhome, mas é o meu veículo. É o meu veículo que eu tenho para me movimentar, é o veículo que eu tenho para me deslocar até um supermercado, até um posto de gasolina, seja lá onde for, né? Mas beleza. Ainda assim, eu vejo que não é só essa questão de podermos nos movimentar, nos deslocar, né? Eu fico vendo, por exemplo, fico pensando, cara, será que por trás dessas proibições não estão empresários do ramo de hotelaria, de campings, né? Para que a gente seja obrigado a pagar e pagar cada vez mais caro para poder ficar num hotel, para poder ficar numa pousada, para poder ficar num camping. Até os próprios campings que antigamente eram baratos, hoje em dia estão um absurdo. Hoje em dia você paga R$50 no mínimo, R$70 para ter uma estrutura que nem é tão bem estruturada assim. Quantos e quantos campings eu já fui que era, sei lá, R$50 a diária, e a gente está falando da diária de uma pessoa por um dia. Porque muitas pessoas, muitos campings, às vezes cobram uma taxa ainda mais absurda, ainda mais alta, ainda mais elevada, quando você chega de motorhome. E aí você para pensar, às vezes uma pessoa que fica numa barraca paga, sei lá, R$50, mas essa pessoa que fica numa barraca, ela paga, um exemplo, R$50, mas ela usa o banheiro do camping, ela usa a pia do camping, ela usa a energia do camping, ela puxa um varandão, né? Muitas vezes está ali fazendo comida no chão do camping, ou seja, a possibilidade de tacar um fogo em algum lugar, de ter uma explosão, de queimar alguma coisa, é muito maior. Não que eu seja contra, mas eu estou falando assim, essa pessoa que às vezes vai numa barraca paga R$50, e aí você vai no motorhome. No meu motorhome tem a minha própria pia, eu tenho minha própria água que eu utilizo, eu tenho meu próprio fogão, eu tenho meu próprio gás, eu tenho minha própria energia, né? A maioria das pessoas que viajam no motorhome tem a sua própria energia, independente das suas placas solares ou geradas pelo próprio gerador do veículo, pelo próprio alternador do veículo, não necessariamente gerador. Eu, por exemplo, eu tenho uma Kombi que eu transformei no motorhome, eu não tenho gerador. Eu não tenho gerador para ficar fazendo barulho a noite toda, nem de dia, nem não. O meu veículo é extremamente silencioso, eu não tenho nem televisão. Eu não tenho nem televisão para poder estar ligada, para poder ficar fazendo barulho à noite. O máximo que eu tenho é um ventiladorzinho que raramente eu ligo e que é um ventilador automotivo, né? Então, assim,
O que está realmente por trás dessas proibições? Quem são as pessoas, quem são os verdadeiros responsáveis por essas proibições? Quais são os reais motivos dessa proibição? Será que a gente realmente incomoda ao estacionar no local público? Será que realmente incomoda eu chegar no local à noite, fechar minha Kombi e dormir aqui dentro, sendo que a maioria nem sabe que eu estou dormindo aqui dentro? Beleza, se eu abrir a porta, fizer um varandão, colocar um monte de roupa pendurada no varal, né? Tomar banho de qualquer jeito, expor, sair tacando lixo, realmente eu vou incomodar, realmente eu vou ficar perceptível. E aí eu sou a favor que tenha uma fiscalização para que proíba isso, para que impeça isso de acontecer, ou que multe quem faz isso. Mas qual o problema de eu estar viajando na minha Kombi, se é uma Kombi normal, se é uma Kombi home, parar num local e dormir dentro da minha Kombi, ou fazer minha própria comida dentro da minha Kombi? Entende? Sabe? Se eu tivesse um carro comum, por exemplo, sei lá, um Gol, uma Brasília, um Honda, sei lá o que for, sabe? Se eu estivesse viajando com a minha família, e se eu estivesse cansado, ou se eu simplesmente fosse morador da cidade mesmo, estivesse trabalhando e não quisesse, meu horário de almoço, eu quisesse dar uma dormida, e eu não quero dormir no meu trabalho, me fechasse dentro do meu carro, deitasse no meu banco e dormisse, ou passasse até uma noite, às vezes eu saí para um barzinho com os meus amigos, bebi, em vez de eu voltar para casa dirigindo, eu falei, cara, quer saber, eu vou deitar aqui, eu vou dormir, amanhã eu vou embora. Qual lei que proíbe qualquer pessoa de dormir dentro do seu próprio veículo, né? Então eu fico pensando realmente o que está por trás de tudo isso. Não é proibido você ter o seu próprio carro e descansar e dormir, seja lá quantos dias forem, sabe? Mas beleza, sabe? Então se incomoda, você passar tantos dias no mesmo lugar, tá tranquilo, as pessoas pagam IPTU para poder morar em determinado local e aí de repente chega um aqui qualquer e fica morando sem pagar nada. Galera, a gente paga IPVA. A gente paga tantas outras taxas. Quando você compra o seu veículo, você já paga. Para você poder transformar o seu carro num motorhome, a gente paga e não paga barato. Para onde vão essas taxas? Para onde vão esses pagamentos que a gente paga absurdos? Né? E outra, né? Existe ainda uma ilusão de que a gente não leva dinheiro para essas cidades que a gente visita. Galera, quando eu fui para o sul, até chegar em Santa Catarina, vocês têm noção de quantos postos de combustíveis eu passei pelo caminho? De quanta grana que eu gastei só para poder abastecer o meu veículo? Quantos pedágios eu paguei pelo caminho para chegar até Floripa, por exemplo? E quando eu estava em Floripa, onde que eu abasteço? Eu abasteço nos postos de combustível dentro de Floripa. Até porque as praias, os lugares não são pertinho do outro. Você não tem como andar a Floripa inteira andando. Para você se locomover no seu veículo também, seja uma Kombi, seja um ônibus, seja uma van, seja lá o que for, seja um carro comum, motorhome ou não, você abastece o seu veículo. Você tem manutenção para pagar pelo seu veículo. E você vai nas oficinas dessa cidade, você vai nas lojas de peça dessa cidade. Tranquilo, eu não estou no hotel, não estou numa pousada, não estou pagando, né, para poder ter um café da manhã, um almoço num restaurante chique, mas eu me alimento. E onde eu compro meu alimento? Eu também pago, né, para poder me alimentar em padarias, para poder fazer minhas compras em mercados, para poder comprar algum produto que eu esteja precisando em farmácias, né? E tantas outras instituições. Então, eu realmente penso, eu realmente acho que essas proibições, na verdade, são, eu acho que mais uma forma de controle social, sabe? Porque a gente vê cada vez mais as pessoas, ainda mais agora, depois da pandemia, que cada vez mais pessoas estão construindo seus próprios motorhomes, né? Cada vez mais pessoas
estão chegando à conclusão de que se é possível viver mais, de forma mais saudável, de forma mais simples, sem ter que gastar tanto dinheiro para comprar tanta coisa que não precisa, conhecendo mais lugares, mas gastando menos dinheiro. E eu acho que isso que na verdade incomoda. Quanto mais livre a gente quer ser, quanto mais livre a gente descobre que a gente pode ser, mais isso incomoda, né? Então, para pensar quanto dinheiro a gente não deixa de dar para os restaurantes super, ultra, mega caros, para os hotéis, pousadas, quando a gente tem o nosso próprio motorhome, quando a gente tem a nossa própria casa ambulante. Já parou para pensar nisso? Só que, ao mesmo tempo, não é qualquer um que pode pagar 200, 250 reais, 300 reais numa diária de hotel, de pousada. A gente está falando de uma diária, de um valor que se paga por dia. Eu, por exemplo, se não tivesse a minha Kombi, se não tivesse meu motorhome, eu jamais conseguiria ficar 4 meses, por exemplo, em Santa Catarina, conhecendo Santa Catarina. Eu jamais conseguiria ficar em Floripa pagando 200, 250 reais uma diária. Não tem como, não tem condições, né? Então eu acho que essas proibições estão realmente muito ligadas em querer coibir, em querer proibir pessoas de classes não tão altas a conhecerem os lugares, a estar nos lugares, né? É querer controlar cada vez mais o povo que não tem uma grana, sabe, para poder pagar super caro num almoço em Florianópolis, numa pousada, num hotel em Florianópolis e em tantas outras cidades. Por quê? Sabe? Por quê? Eu pergunto por quê. Em que eu incomodo? Em que eu incomodo? Vivendo na minha própria Kombi, vivendo no meu próprio motorhome. Hoje em dia não é nem qualquer pessoa que consegue pagar 50 reais, 70 reais uma diária de camping. Imagina, sabe? Eu tenho minha Kombi, eu tenho meu motorhome, muitas pessoas viajam em suas vans, em carros que nem são tão grandes assim como ônibus. Às vezes beleza, às vezes eu concordo também assim, sabe? Cara, se às vezes não tem espaço suficiente para se parar um ônibus gigantesco, coloque proibido estacionamento de carros grandes, e estabeleçam lugares para que esses veículos maiores possam estacionar. Porque realmente não é qualquer vaga que dá para estacionar um ônibus gigantesco. Mas uma Kombi, uma van, ou até um carro menor, porque hoje em dia tem pessoas fazendo, né, motorhome dentro de Fiorino, dentro de Doblô. A gente está ocupando uma vaga, a mesma vaga que outra pessoa ocuparia, né? E se o local é público, se outras pessoas podem estacionar e parar, por que a gente não pode? Eu acho assim, em vez das prefeituras, em vez das guardas municipais, em vez das redes hoteleiras, né, desses empresários que eu sinto que estão por trás, empresários de restaurantes, de hotéis, né, de ramo de alimentação e hotelaria, que estão sim por trás dessas proibições, por que não abrir mais espaço? Espaços próprios onde a gente possa estar mais de forma legal e segura. Eu vi um tempo atrás que o restaurante Madaluz em Curitiba, veja só, um restaurante renomado, abriu um espaço no seu próprio estacionamento, incentivando, apoiando viajantes, permitindo que motorhomes, que viajantes parassem e pernoitassem no seu próprio local, inclusive cedendo ponto de apoio como energia, como banheiro. E a pessoa simplesmente pode parar lá, fazer essa comida no dia seguinte, ir embora e nem comer no restaurante.
Mas ao mesmo tempo eu penso que se a pessoa tem a oportunidade de ter abertura em locais como esse, não digo todo mundo, porque nem todo mundo tem condições, mas a maioria vai sim querer fazer pelo menos uma refeição no local, né? Ou você vai sair para comprar uma bebida num supermercado, num barzinho, sei lá, num trailer de esquina, numa loja de conveniência, a pessoa vai fazer questão de às vezes comprar nesse restaurante, ajudar também a fortalecer, né, esse estabelecimento, esse empresário que também nos apoia, que também nos abre essas portas. Veja só, né? E ao contrário do que muitas pessoas pensam, do que muitas pessoas acham, eu vejo cada vez mais pessoas, viajantes de motorhome, divulgando os lugares por onde passa, né? Então, em vez dessas prefeituras proibirem, deveriam mais incentivar. Porque a maioria das pessoas que estão viajando de motorhome tem rede social, tem até um canal no YouTube, e divulgam pontos turísticos, divulgam o que fazer, onde comer, curiosidades sobre o local. Já parou para pensar na quantidade de propaganda gratuita e viral que poderia ter se esses lugares, ao invés de proibir, incentivassem, ajudassem, abrissem espaços públicos, fortalecendo a gente, fortalecendo as pessoas, não só os viajantes, mas as pessoas que estão cada vez mais vivendo em automóveis, vivendo nas estradas. Já parou para pensar no quanto esses locais ganhariam se ao invés de proibir, apoiasse? Quando eu fui ano retrasado para Santa Catarina, quando eu voltei para Santa Catarina para reencontrar a Camila, numa ocasião que ela foi dar uma força para a família dela, num episódio de problema de saúde que teve, eu fui para Timbó, Santa Catarina, terra natal da Camila, e lá a gente descobriu que a prefeitura cedeu, a prefeitura abriu, a prefeitura simplesmente disponibilizou um espaço público, um parque na cidade para receber viajantes de motorhome. Só que o que ela fez? Olha que interessante. Eu não lembro se eram 7 ou 9 dias, ela estabeleceu, né, um prazo, você pode ficar de 7 a 9 dias em cada parada. Isso não quer dizer que você durante um ano só pode ficar 7 dias e nunca mais voltar. Mas você chegava lá, cadastrava a placa do seu veículo e você tinha direito a ficar, eu não me recordo agora se eram 7 ou 9 dias, né? Com banheiro, né? Com ponto de apoio, com local extremamente seguro, segurança 24 horas. E aí depois desse determinado, né, tempo, você, cara, precisaria sair, mas você simplesmente, beleza, eu vou sair, vou conhecer uma outra cidade, daqui a uma semana eu volto. Você pode voltar. Mas isso é para impedir que as pessoas morem, realmente fiquem lá e façam daquele lugar a sua casa. Aí beleza, eu também concordo, né? Mas a ideia de ter um ponto de apoio, olha que maravilha. São Lourenço, Minas Gerais, a mesma coisa. Tem a ilha lá, que eles também disponibilizam lugares. Eu já vi inúmeras vezes motorhomes parados lá. É um local onde as pessoas podem simplesmente parar o motorhome e ficar lá com ponto de apoio com segurança. Então eu acho que a chance das pessoas nesses lugares fazerem arruaça, né, fazerem baderna, jogarem lixo, é muito menor. É muito menor do que se pensa, sabe? A chance dessa pessoa passar essa informação adiante, divulgar isso, ajudar a preservar, ajudar a ficar de olho. A gente que viaja de motorhome, sozinho ou com as nossas famílias, a gente também está buscando lugares cada vez mais seguros. A gente também está fugindo de violência. Então a gente também está o tempo todo se ajudando.
Eu, por exemplo, numa situação em que eu fui para Morretes, numa das noites que eu estava dormindo na praça, eu presenciei uma briga, né, onde uma briga de um casal, onde o cara agia de forma extremamente agressiva com a namorada. Visivelmente os dois estavam alcoolizados, mas a forma como o homem tratava e agredia verbalmente e até fisicamente a namorada, empurrando, né, e sendo agressivo com ela, me incomodou tanto, mas tanto, que eu na mesma hora, dentro da minha Kombi, eu liguei e chamei a polícia. Mas, por incrível que pareça, para minha decepção, a polícia, quando chegou no local, simplesmente culpou a mulher porque viu que ela estava alterada e em nenhum momento ficou a favor da segurança da mulher. Mesmo vendo que visivelmente o homem também estava extremamente alterado, se não tivesse mais. Mas aí já é um outro papo, né? Machismo, arrogância, né? Preconceito, já é um outro papo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que assim como eu estava dormindo nesse lugar de motorhome, também tinha um outro conhecido que estava também dormindo numa outra Kombi home na minha frente. E quando tem uma, duas, três, quatro ou mais pessoas, a chance da gente ver situações como essas, como roubos, e a gente se proteger, né? E a gente acionar, por exemplo, a polícia, a gente acionar a guarda para que possa inibir cada vez mais violências desse tipo, ou assaltos e outras coisas, é muito maior. Então fica aqui esse pensamento, fica aqui essa reflexão para que a gente possa debater isso junto, né? Eu penso que seria muito interessante se outros canais, se outras pessoas, se outros viajantes tivessem também acesso a esse vídeo. Eu não digo nem por ser o meu vídeo, mas que outros viajantes também pudessem fazer vídeos como esse. Vamos tentar compartilhar essa mensagem, vamos tentar compartilhar essas informações para que outros viajantes, para que outros moradores de motorhome também possam fazer vídeos como esse, também possam fazer comunicados como esse. Vamos espalhar essa mensagem para que a gente possa conseguir fazer com que outros locais, além de Macaé, no Rio de Janeiro, Sana, né? Além de São Lourenço, além de Timbó, Santa Catarina, para que a gente possa fazer, além do restaurante Madalosso em Curitiba, para que a gente possa fazer com que mais instituições e mais municípios incentivem cada vez mais a visita e a estadia de motorhomes, ao invés de proibir, né? Para que a gente possa conseguir fazer com que as prefeituras que estão proibindo, como São Tomé das Letras, como Florianópolis, como Ilhabela, em São Paulo, que ao invés de elas proibirem, elas repensem e incentivem e abram espaços públicos para que a gente possa ficar de forma segura, mas beleza, regulamentada. O que é possível, o que é permitido, o que não é permitido, né? Vamos criar leis específicas, vamos criar regras específicas para que a gente possa ficar, mas sem realmente incomodar outros viajantes, moradores, trabalhadores. Eu não vejo, por exemplo, né, fiscalização inibindo, multando e prendendo pessoas que estão na rua destratando animais, que estão nas praias e nas praças e em locais públicos jogando lixo nas ruas. E eu não digo nem nas ruas, a gente vê pessoas dentro de shoppings,
pessoas dentro de centros comerciais jogando lixo no chão, sem nenhum tipo de fiscalização. Então é isso, sabe? Fica aqui a minha visão, fica aqui o meu pensamento em relação a esse assunto, a respeito desse assunto, para que a gente possa se unir cada vez mais, a fim de conscientizar essas prefeituras, essas guardas municipais, esses estabelecimentos hoteleiros e seja lá quais forem que estão por trás dessas proibições, a se conscientizarem. Em vez de proibir, galera, vamos repensar isso, sabe? Vamos repensar isso. A gente está falando de cidadãos, a gente está falando de pessoas que também pagam seus impostos, que também têm o direito de ir e vir, que também têm o direito de estacionar o seu carro em qualquer lugar, seja numa praça, seja numa praia, seja no centro da cidade, seja numa rua. Se é permitido outro veículo estacionar, por que o meu não é? Se as pessoas podem utilizar os espaços públicos, por que nós não podemos? E por que eu não posso dormir dentro do meu próprio carro? Por que eu não posso? O que eu faço de errado dormindo dentro do meu próprio carro? Que fique esse questionamento, que fique esse assunto como uma forma de conscientização, e que fique também, que sirva para que outros viajantes também perceba essas proibições cada vez mais como uma forma também de, sei lá, galera, vamos nos conscientizar também, sabe? Não é simplesmente chegar em qualquer lugar e usar como se fosse nosso quintal, sabe? Fazer baderna e tacar som alto e sair andando de cueca, ou seja lá o que for, galera. Vamos respeitar também, sabe? Determinado horário, cara, vamos nos recolher, né? Vamos cozinhar dentro do nosso carro sem ficar expondo também, né? Ao invés de sair pendurando um monte de roupa no varal, cara, vamos procurar outras alternativas para que a gente também possa respeitar outras pessoas, para que a gente também possa respeitar os trabalhadores, os moradores, como eu já falei, né? É isso, sabe? Eu acho que gostaria de falar muito mais a respeito disso, mas fica aqui a minha fala sincera, o meu sentimento sincero, o meu pensamento sincero em relação ao que eu penso sobre isso. Eu acho sim que essas proibições é mais uma forma de controle social, né? De afastar cada vez mais as pessoas de locais onde são mais bem aceitos e mais bem-vindos as pessoas que têm mais dinheiro para investir. Se eu parar para pensar, né? Em vários países fora do Brasil, óbvio, né? Vários outros países, a gente vê, como no Uruguai, por exemplo, parques, campings municipais, cara, com uma estrutura incrível. Às vezes, campings municipais totalmente gratuitos, com uma estrutura muitas vezes melhor do que os campings do Brasil. Os campings do Brasil, às vezes a gente paga uma nota e não tem nem local para a gente descartar as nossas fezes, as nossas necessidades. Não é todo camping que tem, são raros os campings no Brasil que tem, né? Então, assim, a gente vê muito camping que às vezes só tem um espaço de barraca. Às vezes tem um ponto de energia que muitas vezes nem está funcionando, está abandonado.
banheiros extremamente sujos, e as taxas estão cada vez mais altas. E mais uma vez eu digo, eu não acho justo, cara, você chegar com seu motorhome, às vezes eu chego minha Kombi e eu paro num local onde pararia um carro normal. Né? Ou seja, eu estou ocupando um espaço que outro carro já ocuparia. E eu ainda durmo dentro do meu carro. Por que eu tenho que pagar mais do que uma pessoa que para o seu carro, está ocupando um espaço de carro e ainda ocupa um espaço de barraca? Eu não estou ocupando um espaço de carro mais um espaço de barraca. E eu tenho tudo. Eu tenho a minha pia, eu tenho o meu fogão, eu tenho a minha luz, tenho o meu lixo dentro do meu próprio veículo. Não tenho meu banheiro seco, beleza, não tenho meu banheiro químico aqui dentro. Utilizo o banheiro dos campings, mas uma pessoa que dorme na barraca também utiliza o banheiro do camping. Enfim. Vamos fazer com que esse assunto chegue a mais pessoas. Vamos ajudar a fazer com que esse debate chegue a mais autoridades, chegue a mais prefeituras, chegue a mais responsáveis por instituições, né? Para que realmente seja um assunto que a gente possa discutir e debater junto. É muito fácil sair proibindo todo mundo de fazer tudo, né? Para que a gente tenha que pagar cada vez mais. E é isso. Se curtiu esse assunto, se fez sentido para você de alguma forma, deixa seu like, compartilha com outros viajantes, compartilhe com outras pessoas que também possam receber e que também possam compartilhar essa mensagem. E vamos junto, vamos junto. Em outro momento eu venho espero vir com outro vídeo que seja mais de mensagens agradáveis, de mensagens fortalecedoras, né? Inspiradoras. No momento, o que eu tenho para dizer é isso. Gratidão por assistir até aqui. Luz e paz e até o próximo agora. Valeu. Voltei porque eu esqueci de mencionar um detalhe. Perceba que no caso de Floripa, por exemplo, a nova lei que o guarda municipal no vídeo em questão comentou proíbe o estacionamento de motorhomes e ônibus de turismo no município. Olha como existem outros interesses por trás dessas proibições. Se eu quiser juntar a minha família e alguns amigos para conhecer Florianópolis de uma forma mais barato do que ir de carro, que às vezes eu nem tenho, ou mais barato do que pagar uma passagem de ônibus ou até uma passagem de avião, seria muito mais barato eu juntar uma galera, alguns amigos e alguns familiares. Cara, vamos conhecer Floripa? Vamos passar um dia em Floripa? Levando em conta, por exemplo, que eu fosse de uma cidade próxima, de uma cidade vizinha, que eu não estivesse aqui falando de Minas Gerais, né? Vamos passar um dia em Floripa, né? Vamos fazer uma excursão e vamos conhecer Florianópolis de uma forma mais barata? Vamos de manhãzinha ou de madrugada, chegar lá de manhã, passar o dia inteiro numa praia, curtir uma praia, conhecer tal cachoeira, ou conhecer o centro, ou conhecer alguns lugares históricos, ou fazer um tour pela cidade e à noite a gente volta. Nesse caso, a gente não ficaria em hotéis. Nesse caso, a gente não ficaria em pousadas. E nesse caso, a gente não teria que alugar, por exemplo, uma casa por um final de semana, ou por alguns dias, ou por um mês, e muito menos ter que comprar algum local para estar em Floripa.
Percebe como tem interesses muito maiores por trás dessas proibições? Não é só o motorhome que eles dizem tanto que a gente incomoda, que está incomodando eles, né? Incomoda também essas pessoas que não têm dinheiro para pagar para ficar num hotel caro. Incomoda também essas pessoas que não têm dinheiro, que não podem almoçar num restaurante extremamente caro. Porque se a gente faz simplesmente uma excursão para passar um dia, conhecer os lugares e levar o nosso próprio lanche e fazer dentro do ônibus sem sujar a cidade, a gente também está incomodando. Se a gente vai para conhecer a cidade, os pontos turísticos, praias, seja lá quais forem, e no dia seguinte, e no mesmo dia a gente volta, a gente também está incomodando porque a gente não vai pagar caro para poder ficar no hotel. Então que fique também isso como uma forma de abrir a nossa cabeça. Se você não é viajante, se você não tem, não quer ter um motorhome e ainda assim você acha que está certo proibir, porque o pessoal de motorhome incomoda, e se fosse você com a sua família que quisesse fazer uma excursão para alguma cidade que não necessariamente é Floripa, mas alguma cidade que você sonha em conhecer, mas que você não tem a grana para poder ficar no hotel. Se você quisesse juntar os seus amigos e familiares para conhecer determinada cidade, determinado local, passasse o dia inteiro lá e falasse assim, cara, que local incrível, mas você fosse impedido porque você não tem dinheiro para poder ficar num bom hotel, ou porque você não tem dinheiro para poder pagar para comer nos restaurantes. Esses dias eu vi, por exemplo, pessoas compartilhando em Cabo Frio o preço nos cardápios de praia. Porções de peixe ultrapassando R$300 fácil. Porções, sei lá, de determinados produtos que antigamente custavam 50, 70 reais, custando 450 reais. Aí te proíbe, por exemplo, de você levar seu próprio lanche. Já imaginou? Você ser obrigado a ir num local desse, pagar 450 reais, por exemplo, numa porção, e ainda ser obrigado a pagar uma nota para ficar no hotel, porque você não pode ir passar o dia na praia e depois voltar. Você não pode ir passar o dia conhecer uma cachoeira num local incrível. Eu estou falando de Minas Gerais. Tu tem noção de quantas cachoeiras incríveis existem no estado de Minas Gerais? Imagina se a prefeitura de cada uma das cidades de Minas Gerais, ou se os governadores, se o governador de Minas Gerais proibisse, por exemplo, você de vir a uma das cidades em Minas Gerais, passar o dia, conhecer uma cachoeira, conhecer uma igreja histórica, conhecer uma trilha, fazer uma trilha. Se você fosse impedido de vir conhecer, se você não pagasse para ficar num hotel, ou te obrigassem, beleza, você pode vir conhecer, mas você é obrigado a pagar para comer num restaurante, ou para você pagar caro para ficar num hotel, numa pousada. Aliás, eu gostaria de propor a você também que está vendo esse vídeo, que ajude a compartilhar não só informações como essa, mas compartilha com a gente se você conhece algum camping que vale a pena ficar, que tem um preço acessível, que tem uma estrutura boa, acolhedora, honesta, que vale a pena. Ajude a gente a compartilhar também quais lugares autorizam a entrada de motorhomes, quais lugares incentivam a nossa permanência com motorhomes, quais lugares incentivam a visita de turistas que não possam pagar hotel, que não possam pagar um restaurante. Quais municípios, quais cidades, quais lugares incentivam o turismo acessível a todos, não só a quem tem muito dinheiro? Quais as cidades incentivam
e nos acolhem para que a gente possa querer também conhecer um local que a gente não necessariamente gostaria de morar. Por que eu não posso conhecer determinado lugar se eu não sou morador? Se eu não estou pagando IPTU para aquela cidade específica, mas e todos os impostos que eu pago simplesmente para sobreviver? Para me alimentar, para poder vestir a roupa que eu visto, para poder usar os meios de transporte que eu utilizo, porque seja ônibus, avião, carro, metrô, trem, seja lá o que for, a gente paga, e não paga barato. Até a própria bicicleta. A gente, para comprar uma bicicleta, além do preço do produto da bicicleta, a gente está pagando um imposto por aquela bicicleta. E ela também fura pneu, ela também tem acessórios que a gente precisa comprar. Então é isso, eu peço que vocês ajudem a compartilhar não só as cidades que estão proibindo, mas compartilha também quais lugares você conhece que estão incentivando, que estão abrindo espaços públicos, como por exemplo, me corrijam se eu estiver errado, mas uma informação que eu vi, o restaurante Madalosso em Curitiba, que abriu as portas do seu estacionamento, permitindo que as pessoas pernoitem no local, ao invés de proibir e expulsar, acolher, incentivar para que as pessoas fiquem no local apropriado com segurança. E óbvio que essas pessoas vão respeitar as leis do estabelecimento. Não vão aproveitar uma oportunidade, porra, eles estão me acolhendo, cara, eu vou embora aqui, vou deixar tudo cagado, vou deixar tudo mijado, vou deixar um monte de lixo. Quem é que faz isso, gente? Quando você é convidado a entrar na casa de alguém, você agradece deixando um monte de lixo, você agradece deixando tudo sujo, depredando. Não. Então é isso, galera. Fica aí mais esse ponto de reflexão para que, se restar alguma dúvida, de muitas pessoas que dizem tá certo, tem que proibir mesmo, o pessoal de motorhome só avacalha, a gente não quer esse pessoal de motorhome aqui na nossa cidade. Eu já vi vários comentários desse tipo, né? Pensem em vocês como turistas. Você gostaria também de ser proibido de conhecer algum local? Porque você não é morador? Ou porque você não tem grana para poder pagar para ficar num hotel super caro? Porque, cara, quem cria os preços são os empresários, são os estabelecimentos, são as prefeituras, são as cidades. Pode ser que um dia você queira conhecer o local que não está acessível financeiramente para você, para a sua realidade de vida. Mas de repente você possa ir, você consiga ir de uma forma mais barata, escolhendo se vai ficar ou não, quantos dias você vai ficar, ou aonde você vai querer pernoitar. Pense nisso. E é isso, galera. Eu acho que eu já falei realmente demais, menos do que eu gostaria, mas acho que mais do que me veio para falar nesse momento. Foi o que eu consegui, foi o que eu pude. E agradeço por ter ficado até aqui. E é isso. Luz e paz. E até o próximo agora. Agora sim. Valeu.